Eu vou falar um pouco do Patchwork. O Patchwork é um caminho, todo mundo conhece. Eu quero saber aqui quem que conhece um pouquinho do Patchwork, até para eu me situar, né? Para ver o quanto eu apresento do Patchwork, o quanto não precisa. Vocês podem levantar a mão ou abrir o microfone e falar, quem que conhece um pouco do Patchwork? Ninguém Eu não conhece? conheço nada, Gra. Oi, Fê, não conhece nada. Tá legal, obrigada. Mais alguém não conhece nada? O Patchwork é um caminho. Pathwork é trajeto do caminho, caminho do trabalho, é o trabalho espiritual. Todo mundo confunde com patchwork, que é P-A-T, P-A-C, né? Patch, T-C-H, do costurar, né? Retalhos, né? Tem essa palavra, patchwork, de costurar retalhos. Não é isso. É o trabalho do caminho espiritual, né? Que é um trabalho de purificação do nosso ser. Quem está com o microfone, gente, tira o microfone e para a gente poder, que eu estou ouvindo aí, é só tirar o microfone. Fábio, também você pode mutar, quem você perceber aí que tá. Aí depois a gente abre para perguntar, tá, pessoal? Mas então é um trabalho da Eva Pierrakos, que foi uma austríaca que canalizou um monte de conteúdo de um guia espiritual durante 22 anos e criou 258 palestras, ou 258 textos que explicam uma série de instâncias do nosso ser, desde a nossa personalidade mais básica, né, mais física, até a nossa estrutura cósmica, digamos assim. Talvez não seja estrutura cósmica o melhor nome, mas vamos dizer o nosso posicionamento cósmico. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui jogado, largado? Não, né? Claro que não. A gente está aqui por um motivo muito nobre, e é um motivo de voltar para casa, de voltar para o todo, de voltar para a unidade. A gente está fazendo esse trabalho por muitos ciclos, né? São muitas as encarnações, e a gente tem essa tarefa aí, que eu diria, a maior tarefa nossa é fazer essa volta para casa, mas isso demanda um trabalho de colocar luz, de colocar consciência nos nossos aspectos mais básicos, para depois a gente se integrar com o todo. Desde que eu sou formada em psicologia, né? Fiz 5 anos de psicologia, fiz vários outros cursos, fui para os Estados Unidos, fiz cursos nos Estados Unidos, e eu fazia os cursos, e mesmo a psicologia eu fazia de uma forma muito mental, né? E eu não tinha grandes resultados em nada do que eu experimentava. Não só estudei psicologia, como eu passei por tudo que é tipo de abordagem. E hoje eu acredito assim, é claro que assim, cada pessoa tem uma afinidade com uma abordagem específica, são muitas, tem a comportamental, tem a psicologia humanista, né, tem a psicanálise, tem muitas frentes aí de abordagens psicológicas, mas quando eu encontrei o Petro, para mim, foi algo que tanto compreendeu os aspectos que a psicologia também abarca, né, que são os aspectos mais da personalidade, como também compreendeu aspectos espirituais que eu nunca tinha visto isso, né, ser tão... Então, é um trabalho muito completo, muito profundo, e não tem nada de mágica, tem trabalho mesmo de colocar luz nos nossos aspectos para que a gente possa fazer essa purificação e voltar para a nossa casa. A nossa casa é a gente no todo, é a gente integrado no todo, é a gente dentro de um estado natural,
de tranquilidade, de paz, de felicidade, de luz, de força, de sabedoria, né, com os nossos aspectos divinos ativados. E hoje a gente se encontra no planeta Terra numa consciência muito fragmentada, né, que a gente chama isso, vamos até nessa palestra, que é a palestra 213 do Petrock, que fala, o título é O Significado Espiritual e Prático desse termo, solte-se, deixe nas mãos de Deus. O que é isso, né? E, então, vamos entender o ego como uma estrutura fragmentada que a gente tem de si mesmo. O que é o ego? O ego é tudo que a gente acha que a gente sabe da gente. Né? O ego é a gente separado do todo. É aquilo que eu entendo de mim. Às vezes eu acho que o meu ego sou eu, mas eu não sou o ego. Eu sou muito mais do que o ego. Eu compreendo muitas outras camadas. Né? Eu sou algo gigante, digamos assim. E se eu sou o todo ainda, eu sou infinito, né? Mas isso talvez seja muito para a gente compreender agora. É importante compreender que soltar, aí já vamos entrando no conteúdo, soltar o ego é soltar o pequeno ego. Vamos falar, eu gosto de falar pequeno ego, que é essa pequena noção de quem eu sou, junto com as minhas pequenas vontades, as minhas pequenas exigências. Solte-se nas mãos de Deus, despreenda-se do ego. E o ego, esse ego fragmentado, que é separado do todo, parece que ele tem uma meta, que é sobrevivência. Então, sempre que eu tento desprender desse ego, parece que eu me anulo, que eu morro. Então, dá muito medo sempre a gente desprender do ego. Dá muito medo, porque eu acho que eu vou cair no vazio, eu vou cair no nada e eu vou me aniquilar. Esse é um grande medo do pequeno ego, de se aniquilar. Isso não pode acontecer, então ele briga muito para sobreviver. Vocês estão me entendendo? Deixa eu ver aqui. Agora eu quero ver um pouquinho das minhas anotações. Já fiz uma introduçãozinha. Quero olhar um pouco das minhas anotações. E já a ideia, meus queridos, é que vocês possam... Primeiro, muito obrigada de estarem aqui agora, estarem aqui hoje. Eu fico muito feliz, mesmo que eu não esteja vendo uma alma aqui, quem puder ligar a câmera. Eu sei que vocês estão aí. Eu sou muito grata à presença de vocês e eu gostaria que vocês escutassem, né, essas palavras de uma forma mais sentida do que mental. Porque parece que a nossa mente, ela é muito astuta muitas vezes. Oi, ideia, muito bom ver a cara de vocês, muito maravilhoso. Quem puder, quem não tiver descabelado, de pijama, ou até, tudo bem, vamos sair da imagem idealizada, aí ficar descabelado de pijama, por mim não tem problema. Aê, Lu! Nossa, que alívio, porque é esquisito não ver ninguém. Dá uma solidão aqui. Outra coisa, muito bom. Então, o que eu estava falando? Deixa eu voltar o fio aqui. Escutar de forma mais sentida. Até algumas frases que eu vou ler da palestra, eu vou pedir para a gente conectar mais com as sensações do corpo. Como é que o corpo sente aquilo, né? Isso está dentro de uma técnica terapêutica, né, chamada focalização. A gente está fazendo um estudo, né, um curso sobre isso e é algo sensacional, extremamente transformador. É muito diferente você ler um texto mentalmente. Entendi. Daqui a pouco você entendeu, mas aquilo você não digeriu, você não sentiu. E se você não sentiu, você não se transformou.
Então, a proposta é que, na medida do possível, na medida, né, o que tocar em cada um, que vocês possam dar uma paradinha e sentir um pouquinho, né? E depois até vocês podem colocar no chat aquilo que está mobilizando dentro de vocês. Mobilizar é aquilo que toca um pouquinho mais profundamente, sabe? Aquilo que não, ele não só passou, ele, opa, é quando a gente fala, opa, isso aqui, eu gosto disso. Eu gosto dessa ideia, eu gosto desse pensamento. Isso me faz sentido. Isso entra um pouquinho mais em mim. E para mim é muito importante saber o que está tocando em vocês. Se for possível, vocês podem colocar no chat aí. Ou até abrir o microfone, levantar a mão, para a gente poder falar um pouco disso, né? Que esse momento não seja só um momento extremamente mental. Como diz o Peter, o mental, ele é muito importante, mas ele deve estar a serviço desse ser maior e não a serviço do ego, né? Um pouco complicado a gente entender isso, mas enfim. Eu quero pegar a primeira anotação minha, então vamos lá ver como é que a gente faz esse zoom com as anotações aqui que eu coloquei. Bom, então o ego é isso, né? Esse conjunto de fragmentos conhecidos como o eu. E para a gente desprender disso, a gente precisa soltar das nossas pequenas vontades. E claro, antes de tudo, a gente precisa identificar as nossas pequenas vontades, as nossas pequenas obsessões, né? Os nossos medos, as nossas vaidades. Vamos imaginar o seguinte. Espera aí, deixa eu ler um trechinho aqui, vou trazer um pouco das palavras do Guia do Peter. Se tentarem escutar com seu ouvido interior, sentir com seu ser mais profundo e deixar em repouso a mente que duvida, encontrarão exatamente o que mais precisam para o seu desenvolvimento. Deixar significa se desapegar do ego, se desprender, deixá-lo ir. O ego que é limitado por sua própria vontade, por sua compreensão estreita e por seus preconceitos. Soltar-se significa desprender dos medos, da desconfiança, das concepções equivocadas, da dúvida. A atitude de deixar nas mãos de Deus, se ela parte do âmago do seu ser, do fundo do seu coração, do seu eu mais profundo, onde Deus lhes fala, se vocês desejam ouvi-lo, vocês nem imaginam o que vai acontecer. O vídeo não está funcionando, Dan. Bom, ok. Quando a gente, então, solta o ego, que é um exercício contínuo, a gente se integra um pouco mais nesse desconhecido, nesse vazio. E é um desconhecido mesmo, e parece que é um... A gente morre de medo do desconhecido, né? Até o desconhecido, assim, se vocês pensarem, vocês pensam que o universo, ele é algo benigno, confiável? Se você coloca algumas questões da sua vida nas mãos desse universo, né, se você for muito honesta com você, será que você vai perceber que existe um medo tremendo, porque não há uma confiança nos caminhos do universo, não há uma confiança na inteligência, na harmonia do universo? Encontrar um lugar dentro da gente em que a gente não confia nos caminhos do universo é importante, porque esse lugar é um lugar que ele chama de um lugar de pobreza dentro do ser. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é saber assim, onde eu me sinto pobre e onde eu me sinto rica. Né? Vamos pensar, cada um na sua vida. Vamos pensar por setores. Vamos pensar o setor financeiro, ok? O setor relacionamento, né? O relacionamento pode ser o relacionamento amoroso, familiar, relacionamento com amigos. Vamos pensar outros setores, outras conexões da vida.
né? Onde eu me sinto pobre, onde eu me sinto vazio, onde eu vivo na escassez, e em quais setores da minha vida eu me sinto rica, eu me sinto próspera, eu me sinto conectada, eu me sinto com energia vital. Os lugares onde a gente se sente sem energia vital são os lugares onde a gente não confia nessa energia divina, a gente não confia que essa energia ela tá ali presente. É o lugar onde a gente se sente mais separado, mais longe, mais fragmentado, mais desconfiado. Eu lembro que a primeira vez que eu li num livro que o universo é benigno, aquilo me chamou muito a atenção. Eu devia ter uns 17 anos e eu sou de uma família de pessoas muito mentais e racionais. E dentro de toda essa racionalidade, não existia lugar para espiritualidade, não existia lugar para fé, não existia lugar. É o ver para crer. Então eu cresci assim, ver para crer. Então quando eu li que o universo era benigno, aquilo me tocou profundamente e mudou a minha vida já. Naquele instante, a minha vida já deu um salto. Porque eu realmente acreditei, o universo é benigno. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um motivo perfeito de ser, tem um caminho perfeito de ser. Tudo está dentro de uma ordem que a nossa mente... Imagina, o Petrarch diz que é uma loucura a gente não confiar nos caminhos divinos. Nos caminhos que a nossa vida está tomando. É claro que a gente pode estar totalmente separado, focado no ego e indo contra os movimentos da alma e contra os movimentos da vida. A gente pode estar fazendo isso. Mesmo assim, e em última instância, mesmo assim, tudo está perdido. Não tem como a gente desviar do caminho divino. A gente pode demorar mais, né? A gente pode repetir mais, a gente pode ficar mais tempo nos vícios, mas não tem como a gente não fazer essa volta para casa. Mas quanto mais a gente está conectado, quanto mais a gente percebe, então, os meus lugares de pobreza interna e coloca isso a serviço desse todo, mais a gente vai poder se sentir integrado e mais a gente vai confiar. Isso também é muito novo para mim, apesar que eu estudo Petrarch há 10 anos, também isso não quer dizer 13 anos, não mais, olha, quase 20 anos, que eu conheci o Petrarch em 2006, aí fiz as formações, são muitos anos aí, mas não interessa muito quantos anos, porque você tem que ir vivenciando aquilo, né? E uma coisa que está muito presente para mim nos últimos anos é o quanto isso funciona de você entregar. Agora, o entregar, ele significa você abrir mão, então, das suas realizações, dos seus desejos? Você abre mão completamente e fica nesse vazio? Então, ele explica que não necessariamente, porque a sua vontade maior, a sua vontade real e maior, é a mesma vontade divina. É a mesma, é igual. Então, o que é bom, de verdade, o que é bom, né, para você, o que é sagrado, o melhor caminho possível, né, o caminho divino, ele é o caminho do seu ser, é o mesmo caminho de Deus. Não tem diferença. É a mesma coisa, né? O que a gente tem que abrir mão? Do ego, das vontades do ego. E o ego é aquele fragmentozinho imediatista, cheio de exigências de como, quando, onde, né? E o legal desse Petrarch é isso. Vamos pensar cada um de vocês. Onde na vida que a gente se prende a isso? É do meu jeito, da minha maneira, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser.
E se não for assim, eu entro em colapso. Eu colapso, né? Eu fico colapsada. Eu não quero mais viver. Eu digo não para a vida. Eu não quero mais viver. Então, ou eu fico me anestesiando a vida inteira, né? A gente se anestesia cada um de um jeito. Algumas pessoas é com bebida alcoólica, outras com outras drogas, outras é com vícios, né? Vícios, Netflix, ir no shopping, sei lá. Esses dias eu ouvi uma pessoa, ela sempre estava meio mal e ia no shopping. Cada um faz isso do seu jeito, né? É uma forma única de fazer. Né? Vamos pensar, gente, como é que a gente se anestesia? O que a gente faz? Né? Isso é o trabalho, você saber identificar o que eu faço para me anestesiar, para não sentir a dor que eu preciso sentir. A gente precisa sentir as dores de viver, para que a gente possa acolher essas dores e fazer a transformação. Imagina, quando você fala, eu percebo, eu estou percebendo que o meu ego está obcecado. O ego é um obcecado. O ego é um obsessivo. Então, o tripé do eu inferior, vamos falar da sombra do Petro. Petro considera a sombra é a nossa negatividade, é a corrente de energia vital que é involutiva. Então, a gente tem o eu superior, que é a nossa centelha divina, que a gente carrega dentro da gente. A gente é isso em essência. A gente não é mais nada além disso, a gente é isso em essência. Mas a gente tem o eu inferior, que são os aspectos que estão fragmentados. Eles não estão na luz ainda. Eles estão fragmentados e estão na ignorância. Então, esses aspectos, eles são feitos de medo, orgulho e obsessão. Então, é muito interessante e é extremamente libertador quando a gente começa a reconhecer isso. Porque o caminho não é sublimar. O caminho não é rejeitar, suprimir. Porque o que a gente suprime, fermenta, apodrece e fica cheirando. Né? Fica ali ativado, cheirando, entrando na nossa vida, destruindo a nossa vida. Então a ideia é, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, olha só o meu eu inferior, ó. Meu medo está aqui, minha desconfiança está aqui, minha destrutividade está aqui, meu orgulho está aqui, minha obsessão está aqui. Está tudo aqui, ó. Eu vejo. E nem por isso eu me odeio. Aí vem um outro mecanismo que geralmente quando a gente vê, a gente não aguenta, a gente acha muito feio tudo isso, né? A gente é criado na nossa sociedade para parecer bonito, parecer bom, parecer educado, parecer... É uma coisa da educação que a gente recebeu, né? Em quase todas as culturas, né? E a proposta dessa purificação não é agir a partir desse aspecto, mas é a gente admitir, não, sim, eu tenho esses aspectos dentro de mim. Tenho minha obsessão, meu medo, minha vaidade. E eu quero transformar isso, se você quiser, né? Eu quero transformar. Eu quero entregar, eu quero transformar. Eu não quero mais o meu prazer negativo, porque o eu inferior ele tem um prazer negativo gigantesco, muito intenso. Só que ele é mínimo comparado com o prazer do eu superior. Né? Que é um prazer, o eu superior sente prazer. A gente é puro prazer, prazer cósmico, né? Paz, sabedoria, prazer de energia vital. O eu inferior sente também, num grau muito menor, mas a gente se identifica muito porque a gente está nessa densidade, né? Essa densidade, esse mundo tridimensional. Então a gente se identifica, às vezes a gente não desapega do prazer negativo. Né? Eu queria saber um pouco de vocês aqui para eu me posicionar e ver o que eu falo mais, o que eu falo menos, o que mobiliza em vocês, isso que a gente está falando. Vamos parar um pouquinho para trocar um minutinho? Dando, Grazi, porque às vezes a gente está com algum problema tão grande, um medo, uma insegurança, mas o universo não for, e a gente não Eu estou te ouvindo muito.
complicado, É, tá ideia. ruim, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho melhor. Melhora? Vamos ver. Então, que quando a gente está com algum problema, realmente a gente desacredita na bondade do universo, que o universo vem a nosso favor, né? Quando eu falo, fica ruim, né? Não, já estou ouvindo bem agora. É, então, e não é isso, na verdade, o universo conspira a nosso favor, né? Eu tenho um grande medo de dirigir, sabe? Eu comprei um carro faz 4 meses, não peguei no carro ainda. Eu vou sair aqui perto dos meus alunos. Não sei se é aquilo, mas eu vou sair. E nesse final de semana, eu fui fazer um retiro espiritual para trabalhar isso, sabe? E foi muito importante para mim. Eu saí de lá mesmo transformada. Às vezes a gente precisa acreditar que vai dar certo, porque o mundo conspira a nosso favor. Mas a gente, como você disse, a gente gosta, né? Olha, eu sei que esse relacionamento tá me trazendo um sofrimento, mas eu não quero abrir mão dele. Eu quero que dê certo. E aí não tem como as coisas darem certo, não tem como Deus agir. Se age, né? Eu digo criação, é Deus, né? De Deus que a gente está falando. Não tem como ele agir se a gente ficar insistindo naquele erro. Porque o arbítrio é nosso, é livre, né? A gente tem que ter essa consciência do que é bom para a gente, do que o universo quer que a gente tenha, que a gente viva, para que isso aconteça. Então, Uhum. o que você está falando faz todo sentido para mim. É exatamente o que eu aprendi nesse final de semana, o que eu vivenciei, né? O Pat, que você fala, Patrick, né? Eu perdi o comecinho, que eu estava tentando entrar no vídeo, mas ele era um psicólogo, um filósofo, é o quê, Grazi? Não, Mas eu concordo totalmente com ele. O Petro é um trabalho, é o nome de um trabalho do caminho Sim. espiritual. Né? Quem foi a pessoa que transmitiu foi a Eva Pierracos, mas é um conteúdo de uma guiança espiritual mesmo, de um ser, de uma entidade, que por 22 anos transmitiu esse conteúdo, né? Então, depois eu posso passar aqui, Fábio, se você quiser passar o site do Petro Ele não Brasil. é um homem, ele não é um homem, é uma entidade. Não, é, É é o guia do interessante, Petro. eu perdi a primeira explicação. Apresentar. Não, é maravilhoso. Assim, você vê que vai muito além dos conhecimentos aqui humanos. É uma coisa mesmo de outro grau, de outro nível. Né? Por isso que, nossa, é a primeira vez que eu entrei em contato, até hoje, assim, hoje eu dei uma estudada nessa palestra que eu já tinha lido algumas vezes, né? Muitas vezes até, que é uma das palestras que eu mais gosto. Mas me tocou de muitas formas, em lugares muito diferentes, assim, então falo, Nossa. nossa, é algo mesmo que está muito além da nossa mente, né? Acho que geralmente os nossos professores terrenos, eles ficam muito na mente e esses Sim, ensinamentos, eles vão além. Eu sinto que eles vão além mesmo. Ô, Deia, obrigada pela obrigada. sua fala. Antes de continuar, até está aberto já para quem quiser compartilhar mais, mas tem um outro aspecto que ele traz, que a gente faz assim, né? A gente faz uma barganha com o universo. Em vez de soltar, a gente faz o seguinte: a gente tem dois mecanismos de se relacionar com o universo ou com Deus e também com as pessoas. Então, ou para a gente conseguir o que a gente quer, o que, que a gente faz? Ou a gente manipula de uma forma dominadora, manipuladora, opressora, ou a gente é submisso, mas de um jeito manipulatório, né? Então, a gente tem alguns sistemas de defesa para a gente conseguir o que a gente quer. Vamos imaginar, vai, o nosso companheiro, nossa companheira, né? Ou mesmo algo que a gente está muito querendo, precisando, mas que a gente está na desconfiança. Porque se a gente está na confiança, se a gente está, e com certeza todo mundo vive isso também em algum nível, em alguns momentos, em alguns setores da vida, que a gente está assim, eu quero aquela coisa X e que venha no tempo perfeito, no tempo certo. Eu vou fazer os meus movimentos de aproximação, mas eu também vou sentir os movimentos da vida
e tudo vai ser perfeito. Às vezes não é consciente que a gente formula tudo isso, mas a gente está numa postura tão tranquila que é essa postura energética que a gente está diante do universo. Em relação a pessoas também. Então vamos, sei lá, vamos imaginar que vocês vão fazer um programa. Ah, vamos no cinema? Ah, não quero ir no cinema, quero ir jantar. Tá tudo bem, eu não faço questão de ir no cinema. Vamos jantar, ou vamos no parque, vamos olhar os pombos. É uma coisa que está tranquila, não existe uma obsessão. Quando existe uma obsessão, obviamente, isso já é um indicativo que existe muito, muito medo e muita desconfiança. Então, a gente tem essas duas maneiras de agir, que é ou oprimindo e forçando a barra, ou sendo submisso, mas manipulando. Então, aquela pessoa boazinha, calminha, que está sempre obedecendo, mas ela não obedece porque ela quer obedecer, ela obedece para que ela possa agradar. E ao agradar, ela consegue manipular. São dois jeitos aí super comuns que todos nós, seres humanos, a gente aplica, né? Às vezes mais um com uma pessoa, outro com uma outra pessoa. Às vezes a gente tem uma característica mesmo que é mais assim ou mais assado, mas nesse processo de autoconhecimento é importante que a gente saiba a nossa forma de fazer e saiba como a gente está fazendo isso com o universo. Então, vamos imaginar que uma pessoa, ela está querendo um outro emprego, mas ela não acredita que ela merece um emprego melhor, um trabalho melhor, vai. Ela não acredita. Nesse lugar, ela é pobre. Internamente, ela é pobre. Ela não acredita que ela conseguiria um trabalho que ela ama. Ó, isso já é algo que eu não vejo muitas pessoas. Trabalho que ama, recebendo um valor que ela considera justo, equilibrado, oferecendo algo onde ela sente que ela está se doando. Então, assim, o dar e receber está equilibrado, está bom, né? Tá harmônico, né? E ela ali, ela não acha que ela, porque ela, por algum motivo, ela tá pobre nisso, ou ela se sente incapaz, ou ela sente que ela não merece, ou ela carrega muita culpa, né? Então, nesse lugar, essa pessoa, ela pode, porque é tudo inconsciente, né, gente? Ela pode forçar muito a barra, mandar 300 currículos por dia. Vamos imaginar que esse é o jeito de forçação de barra, dominador. E nada acontece. E ela faz um monte de coisa. E nada. Quantas pessoas, né, a gente vê isso? A pessoa força a barra e não acontece nada. Por quê? Por baixo dessa camada do fazer, 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 existe uma manipulação. Ela não entregou. Ela está forçando, o medo está emanando. Aquela pobreza que a gente está dizendo, ela está ativada, ela está reverberando. E não adianta você forçar. Imagina um relacionamento, uma pessoa ama a outra. E energeticamente ela está assim, você tem que me amar. Se eu te amo, você tem que me amar. E é aquela pessoa obsessiva, totalmente obsessiva energeticamente. O que vai acontecer com a outra parte? A outra parte é o efeito contrário. Por mais que você... Vamos imaginar que você está namorando alguém que você gosta. Você está no relacionamento. Se a pessoa começar a colocar uma energia obsessiva, você vai falar, opa, não quero isso, sai para lá. Né? Porque é uma lei, que isso não está equilibrado. Né? Então, ou a gente pode fazer de uma forma opressora, ou a gente pode fazer o contrário. Então, no caso do emprego, você meio que desiste, né? Essa submissão é assim, mas não acontece nada mesmo, eu não estou bem nesse trabalho, eu quero outro, mas para mim não acontece nada, a pessoa não manda currículo, por exemplo, né? Ela não faz nada. Mas a vida então quer que eu fique desempregada. A vida que quer. Já mandei 1, 2, não me chamaram. Né? Ou então no relacionamento, a pessoa não se coloca, ela não faz nenhum movimento, né, de busca, zero. Né? São essas duas polaridades. E aí eu vou ler para vocês um trecho que ele coloca como que seria uma fala equilibrada e harmônica
de uma pessoa que gosta da outra. Ele mesmo dá esse exemplo. Olha que bonito. Vamos supor, né, que a pessoa X gosta da pessoa Y, mas ela tem uma atitude de uma energia aberta. Isso é legal trazer também energia aberta, campo aberto, campo fechado. Ela está com o campo aberto, então ela fala assim, olha, eu gostaria que você me amasse. Você parece ser a pessoa com quem eu gostaria de compartilhar minha vida e a quem eu gostaria de me dar por inteiro. Se você é essa pessoa, gente, entendam pessoa como qualquer coisa, tá? Se você é essa pessoa, sei que deve chegar a mim em liberdade, de forma espontânea, por sua própria vontade. Mesmo que minha atitude impositiva pudesse realmente afetar você, eu não gostaria que fosse assim. Confio no universo para me dar o que é meu, o que é meu justo direito. Se você não quiser livremente, posso do mais profundo de mim mesmo deixá-lo ir. Deixá-lo ir-se e esperar com fé que a pessoa que apreciar e desejar livremente receber o que eu tenho para dar, chegará até mim. Essa atitude, ele vai explicando, reflete um sistema aberto de energia e é compatível com a abundância disponível no universo. A abundância está sempre circulando ao seu redor, mas seu sistema obstruído de energia constrói um muro que os torna fechados a essa abundância sempre presente. Está claro que o mesmo princípio se aplica a todo tipo de relacionamento. Quando desejam, por exemplo, um trabalho específico, quando desejam amigos, quando desejam pessoas que irão comprar o que vocês têm para vender, que irão receber o que vocês têm a dar, ou que irão lhes dar o que estão procurando. Então, esse sistema aberto é um sistema que você não está agarrado ao seu pequeno ego, não está agarrado à sua pobreza. Você sabe da sua riqueza interior. Você sabe que o universo é abundante. E você entrega. E você dança com o universo. Você faz os movimentos que você sente que deve fazer e solta. Né? E solta. Então vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu adorei, Gra. Muito grata por ter chegado aqui. Eu achava que era essa coisa de costura, né? Tinha comentado contigo, mas eu fiquei muito surpresa com toda a lógica por trás, assim. Há uns 4 anos eu estou num caminho de autolapidação e essa busca por esse desapego, assim, da versão que eu acho que eu sou, né? Do que eu criei da minha autoimagem, assim, porque não estava me encontrando mais, estava no momento de vida. Eu acho que os 30 anos, o retorno de Saturno, né, pede essa chacoalhada. Então, eu estava no momento muito de perceber quais eram os condicionamentos que me levavam ao sofrimento, sabe, de tormentas mentais, assim que eu falava assim, não é possível, não é possível. E daí eu sempre fiquei questionando essa coisa da culpa, que às vezes a religião está condicionado, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E aí tenho feito esse trabalho de olhar isso e voltar para essa essência una, né, assim, de harmonia, entender que o todo ele é, sim, positivo, né, tudo vibra para que a gente seja cada vez mais feliz. E para isso a gente precisa morrer uma parte de nós, né, e esse é o medo, que é essa dor, e é desconfortável. Eu entendi que a nossa jornada aqui para a alma evoluir, o desconforto emocional principalmente, ele é natural, né? E aí como não cair nesses dramas todos, né? Nesses dramalhões que são totalmente do ego. Então, achei demais, mas agora eu queria entender como é que funciona. Então, eu quero participar disso do Patchwork. Como é que funciona daqui para agora? Eu não sei como que é essa linha terapêutica, como que funciona isso. Queria saber um pouquinho mais. Para as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, né? E geralmente a gente estuda uma palestra por mês. Então a gente tem 3 ou 4 encontros dentro de um, né? Essa palestra mesmo tem oração, tem exercício, né? E dentro do Petro existe um esquema, né? Que eles cobram, né? Os facilitadores eles cobram um negócio tabelado e tal. Mas eu estou querendo sair de tudo isso e fazer uma contribuição consciente, né? Então, acho que toda terça-feira mesmo, nesse horário,
e fazer um esquema de contribuição consciente. Aí, quem puder pagar muito bem, amém, pode pagar muito bem, eu aceito. Né? Esse valor que vai entrar para a Escola dos Sete Portões, para os nossos projetos, para os nossos parceiros, né? Para a gente se manter. E também quem não puder, quem não tiver no momento mais difícil, também a gente, sabe, eu acho que alguma coisa é importante que se doe, né, num valor de troca, Se troca, mas né? eu vou fazer essa experiência de deixar aberto aí, quem quiser, viu, gente, depois fala comigo, pode falar no E privado, a aí gente seriam faz uma encontros online, assim, igual esse aqui e tal? são online. Sim, são online, geralmente eles têm 1h30, 2 horas, mas tem assim também, lá nos portões, eu falo muito, né? Todos os domingos terapêuticos, Sim. tudo que tem lá que eu tô no meio, eu levo perto, né? Porque é a Tipo, minha esse linha domingo de autoconstrução. vai ter isso também no domingo Vai ter, terapêutico. Ai, vai ter, vai quero ter. tentar ir. Que horas vai ser mesmo? O domingo 10? terapêutico ele é das 10, mas aí tem o café da manhã antes, né? Então é das 9. O Ah, pessoal chega, tá. toma café da manhã, faz as vivências, almoça. É das 9 às 5, Fê. Ah, é o dia inteiro. Tá. É o dia inteiro, mas você pode ficar metade. Você pode Tá. fazer é o tempo que você Não, tranquilo, achar. eu vou estar viajando, mas eu queria entender se tem também essa metodologia nesses cafés terapêuticos e como é que, Tem. agora que eu gostei disso, como é que eu sigo, né? Quero entender um pouquinho mais, depois vou procurar. Eu vi que o Fá mandou os links aqui, mas eu achei muito incrível. Não, é Muito. sensacional, assim. Fala muito da imagem idealizada, né? Uma coisa que eu me desprendi bastante. É claro que, nossa, a gente tem um trabalho infinito, mas me desprendi muito, né, ao longo do tempo daquilo que, né, tem que ser. Então, vai dar uma aula, tem que ser a melhor aula, senão não vale. Né? Vai escrever um livro, tem que ser um livro aí que você tem que passar anos Total. escrevendo, senão não vale. Né? Essa coisa de você aceitar quem você é no momento, com tudo que é agradável Sim. e com tudo que não é tão agradável. E com isso não é assim, aquela fala, eu sou assim, me aceite do jeito que eu sou, pronto, acabou. Né? Não é isso. Mas é assim, Uhum. essa é quem eu sou hoje. Né? E eu não vou excluir o meu eu inferior, eu vou transformar ele. E não vou jogar ele embaixo do Sim. tapete porque ele é feio. Ele é feio mesmo. Ele é destrutivo mesmo. Mas eu quero transformar ele. Então, essa intenção, né, de você fazer esse trabalho acolhendo as suas partes é super libertador. É muito Nossa, maravilhoso. com Eu peço certeza. que a gente tem que mesmo rasgar, arrancar. Não é o eu inferior, porque ele tem energia vital e ele tem a sua forma original no eu superior, né? O que a gente deve arrancar são as máscaras. Arrancar Entendi. mesmo. Todas as roupas ali que a gente colocou que não servem mais e que só atrapalham. Né? Aquelas máscaras mesmo que ali não tem vida, ali é só. Você não faz nada Prisões, com aquilo. né? É uma prisão, é um sistema de defesa que não. É uma pseudo-defesa, né? Que nem defender a gente defende. Quando a gente era criança servil, a gente montou a parafernália para se defender na nossa infância, nossa estrutura, né, da mente limitada infantil, e hoje, com a mente adulta que a gente tem, a gente é capaz de se desprender dessas máscaras. Esses são outros assuntos aí, nossa, tem muita palestra sobre isso. Adorei. Mais alguém quer trazer algo? Obrigada, Fê, que bom que você veio. Hum. Alguém quer trazer alguma fala, ou quer alguma percepção, alguma coisa que tenha tocado, alguma coisa que tenha incomodado? É tudo muito novo. Como está descendo esses assuntos aí? Eu vou falando, se vocês não falam, eu vou falando, que coisa para falar tem bastante, né? Essa coisa de tudo que eu faço, assim, em público, por exemplo, eu vou dar uma aula como essa, né? Ou vou fazer uma vivência.
existe uma exigência muito forte para que aquilo seja bem feito, né? Seja bom. Então, existe muito medo. Existe um medo que me acompanha de não estar à altura do que as pessoas estão esperando, né? Isso dá muito medo. E isso sempre foi uma coisa que eu deixava de fazer por muitos anos, eu deixava de fazer, né? Então, eu deixava de apresentar trabalho na faculdade, eu deixava de, às vezes, dar uma aula de qualquer coisa, de algum assunto que me movia, né? Como Petro, foi um treinamento até poder falar qualquer coisa em público. Então, essa exigência que era do ego, dessa estrutura, né? Que também a gente chama de autoimagem idealizada, ela sempre foi quase que um ser, assim, com um chicote gigante, assim. Eu sempre à beira da morte. Sempre que eu ia fazer alguma coisa assim, eu estava à beira da morte. E eu sofria muito, porque um aspecto meu que eu acho que de eu superior, queria compartilhar, né? Eu escrevi um livro para compartilhar. Não foi para mostrar nada, foi uma necessidade de expressar, de compartilhar coisas que eu aprendi, né? Então, ao mesmo tempo que tinha esse aspecto, tinha o não vai fazer nada disso que não vai ficar bom, não vai ser bom, você vai passar vergonha, você não está preparada, né? Mesmo hoje, eu estava preparando a palestra, só que não estava como eu queria, eu não estava com um roteiro perfeito. Queria ter um roteiro perfeito. Mas todas as vezes que eu tive um roteiro perfeito, eu segui o roteiro e não foi legal seguir o roteiro. Pareceu que eu me prendi ao roteiro e perdi ali o meu pulsar. Eu me retirei e segui o roteiro. Tirei o meu coração e segui o roteiro. Então eu pensei, eu vou fazer um roteiro, como eu sempre tenho feito, mais ou menos um roteiro, mais ou menos, e vou deixar livre. E esse deixar livre, que é o pisar no desconhecido, ele dá medo. Ele dá medo. Porque, eu sei lá, eu posso me perder, eu posso, né? Mas é um treinamento de deixar as coisas acontecerem e de entregar, né? Quanto tempo eu fiquei aqui? Eu fiquei aqui entregando o momento, né? Mentalizando os meus guias junto comigo, entregando, podendo ser eu, do jeito que eu sou, com todas as minhas limitações que existem, com toda a minha humanidade que existe, né? E assim a gente vai vivendo, e esse é o treinamento, eu acho, para a gente poder estar mais inteiro na vida, né? Que é poder ser aquilo que é possível, né? Poder ter, então, o trabalho que é possível, mas fazendo os movimentos, né? Podendo ter o relacionamento que é possível, mas acreditando no universo benigno, acreditando na nossa riqueza interior, né? Exercitando essa fé, né? Desse universo, mas não vou dizer que é fácil. Eu acho que para todo mundo é um trabalho aí de formiguinha mesmo. Alguém vai falar alguma coisa? Eu vou esperar um pouquinho. Senão a gente pode encerrar, mas eu não acho que é hora de encerrar ainda não. Não estou sentindo que é. Depois eu quero finalizar com uma meditaçãozinha guiada breve, de uns 5 minutos. Eu preciso saber mais de vocês, gente. Não é como a gente não está no YouTube, a gente está num lugar assim mais fechado. Eu acho que a gente pode fazer uma troca aí. E você, Fábio, que está quietinho? Geralmente você fala tanto. Tô só ouvindo hoje. Tô de co-host. Grazi, eu queria. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô com uma curiosidade aqui de saber se esse estudo ele tem algum tipo de reza, algum tipo de ritual, se é só uma conversa como uma aula filosófico sobre toda essa teoria, entendeu? Como é que se trabalha isso? Porque nesse final de semana eu fui numa sessão
foi de ayahuasca. E me lembra tanto tudo isso que você está falando, sabe? Da força da natureza, do universo, de tirar os seus medos, de desbloqueio. Então, assim, não tem como não associar tudo que eu vivi nesse final de semana e a coincidência de você trazer nessa palestra um tema muito parecido mesmo sobre como trabalhar a sua mentalidade, seus problemas são de você, né? Tudo que você tem na sua vida veio de você, seja daqui, seja da infância, tudo que você colhe é porque em algum momento você plantou, né? E se não plantou, o que você está colhendo é como um aprendizado para o que você precisa viver. Então me deu essa curiosidade, porque lá é todo um ritual, né? São rezos, são músicas, tem a sessão, né, com o chá da planta. E aí eu queria saber dessa teoria toda, como que é trabalhado isso também. Legal. A Fê O tá rindo. Petro não tem assim. Oi, a Fê? Sim, sim. Desculpa. Pode falar, Você pode quer falar. falar, Fê, alguma coisa? Não, eu comecei a dar risada do meu irmão que passou aqui, mas desculpa. Não, o Petro não tem relação com a ayahuasca, não. Sim. Mas, assim, a forma de trabalhar é em grupo, leitura das palestras e aplicando aos conteúdos internos. Então, por exemplo, aqui eu estou dando uma explicação geral, mais aberta para ouvir alguma coisa que venha de vocês. Mas quando a gente tem os grupos mesmo formados, que vão criando uma certa confiança, né? As pessoas vão se abrindo um pouco mais para poderem colocar o que elas estão vivenciando, fazendo a ponte com a palestra. Então, o meu trabalho de condutora é, assim, ajudar a luz daquele conteúdo, então, no caso dessa palestra, soltar-se nas mãos de Deus, né, desapegar-se do ego, ajudar, conforme as pessoas vão trazendo as suas questões internas, então, assim, eu percebo que eu tenho uma obsessão com a forma como deve ser conduzido o meu trabalho. Né? Eu percebo que as pessoas me criticam, eu não consigo me dar bem, e a gente vai, então, ajudando, né, à luz da palestra que a gente está vivenciando no momento, a gente vai, em forma de conversa, em forma de troca, a gente vai ajudando aquele conteúdo a ser introjetado no nosso ser, digerido, compreendido, né, cada um na medida, né, tudo é facultativo, ninguém força ninguém a nada, a pessoa ela mesma que vai falando, nossa, isso daqui, será que isso tem a ver com aquilo? Né? Então, fora essa troca cognitiva que a gente tem também bastante meditação guiada, a gente tem a parte da oração também, que são muitas as orações que o Petro propõe, e alguns exercícios mesmo, né, de pergunta e resposta, de interiorização, né, de questões que até, às vezes, a gente fica de refletir em casa, depois trazer para o próximo encontro. É por aí. A ayahuasca, eu, inclusive, já por 2 vezes na vida eu consagrei, mas eu não gostei, não teve uma condução legal do conteúdo que emergiu, isso eu acho bastante perigoso, quando você usa, né, essas medicinas, que não tem nada contra, eu acho que pode ajudar bastante, mas se aquilo não tem uma condução, né, se eu vivenciei algo ali que às vezes pode até ter sido algo muito intenso, eu, pela minha forma de ver, né, sendo terapeuta, eu acho que tudo que emerge num grupo, ele deve ser olhado ali, acolhido, né? Então, quando eu penso que, fui num lugar lá, eu que, né, fiz 1000 terapias e tal, né? Estou nesse trabalho de autoconhecimento. Eu já saí muito mexida e sem um apoio, imagina as outras pessoas, o que pode acontecer. Inclusive, acho um pouco de irresponsabilidade quando não existe um acolhimento, um processamento daquilo que foi vivenciado durante essas horas, né, enquanto você está ali sob o contato, né, ali no contato com a erva, ou com qualquer coisa. É muito delicado, né, tem gente que não fica bem mesmo, tem que saber conduzir
cuidar daquele conteúdo. Se você está se propondo a dar algo para alguém, você tem que saber cuidar daquele conteúdo, cuidar daquela pessoa. Aquela pessoa não pode sair assim, pegar o carro e ir para casa dela. Eu não acho. Acho que eu sou bem cuidadosa com isso, né? Já vi muitos casos assim que não deu certo, foi ruim, a pessoa ficou com aquilo lá voando, não soube onde levar, né? Aquilo não é compreendido, aquilo fica ativado, não é compreendido, não é acolhido, né? Então, tenho as minhas ressalvas. Mas, né, acho que se é num grupo que tem esse cuidado, nossa, pode ser muito bom. Vamos para a meditação guiada, então? Ô, Graziela, eu indiquei aqui o site do Patchwork Minas Gerais, que tem o Matheus Cautiero, né, que é um amigo nosso, e ele lê as palestras, né? Então, um caminho para conhecer mais seria entrar lá nesse site, ouvir alguma palestra, que tem palestras de todo tipo, né? Desde a né, formação cósmica do ser humano até coisas bem práticas, né, que você aplica. Então, por isso que é muito bom, né? A gente começou a fazer patchwork de casal, né? Uma crise que a gente teve e meio que cada um foi vendo as suas partes, foi muito bom. Nossa, que incrível! Então dá para fazer o trabalho assim. Dá, Que encontros semanais, legal! Dá. trabalhar as questões do casal, né? Porque a gente estava meio se separando e a gente, no fim, fez essa terapia e Que coisa acabou, linda! trabalhando, cada um trabalhando suas questões, né? E o outro e a questão do casal. Então foi muito importante, né, também nesse nosso processo aí como casal. E tem coisas bem práticas mesmo, né? Tem até revisão diária de você anotar mesmo as coisas que você está trabalhando e, né, coisa de pôr no papel, assim. Uma terapia bem que afeta mesmo a vida prática. Mas um bom É caminho bem é começar a prático. ouvir as palestras, né? Acho que é o primeiro É, passo. sim. Eu acho que eu vi em grupo, eu vi e depois tratar em grupo, ou trocar, né, as percepções, porque Com é aquilo certeza. não dá para ser mental, porque elas são tão profundas que assim, você não consegue fazer um trabalho sozinho, você não consegue, porque mexe muito, né? Mexe muito. Então, se você tem um É. grupo para trocar as suas percepções sobre aquilo, é Com muito certeza. rico. Tem que ter. Tem palestra que você lê um parágrafo. Tem, sei lá, 10 páginas a palestra. Você lê um parágrafo, você fala, preciso digerir isso. E se não tem esse acompanhamento, você acaba ficando meio solto, né? Por isso que é importante, né, também essa troca, essa condução, né? Tá bom, já falei muito. Sim. Tchau. Não, obrigada. Então, vamos fazer a meditação guiada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quem está acostumado com meditação guiada aqui? Está acostumada? Fê, Andréia? Gustavo? Quem é o Gustavo que entrou? Quem é esse Gustavo que entrou agora aí? Será que é o Gu? Bom, vamos lá. É o Gu. Aê, Gu. Chegou no finalzinho. Mas vamos lá, que bom que você veio. Tudo Bora, bem? cheguei na hora da meditação guiada. Eu Vamos tava fazer? fazendo, tava estudando. Bora. Legal. Depois tá gravando, depois a gente manda para quem chegou Uhum. depois, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa ouvir a música aqui. Então vou pedir antes para todo mundo fechar os olhos, sentir os pés no chão, se possível, coluna reta, prestar atenção na respiração.
Vamos colocar o foco na nossa energia interior que pulsa, na nossa vitalidade. Volta a atenção para a respiração, sempre que a mente avançar com 1000 ideias. Volta a atenção para a respiração. Vocês começaram a ouvir uma música? Sim. Vamos imaginar agora que a gente está se abrindo, que o nosso ser está expandindo, o nosso ser interior, a nossa centelha divina, ela está lentamente se expandindo. E abraçando tudo que é novo, adentrando em espaços desconhecidos. E ao mesmo tempo que esse ser, que essa centelha se expande com a nossa permissão, com a permissão do nosso ego, ela se expande. E ela abraça novos espaços. O ego, que é um fragmento desse ser, ele se funde com o todo. Só observa que imagens que vêm, que sensações que vêm no seu ser, quando você sente que tudo faz parte do seu ser. O seu ser também é tudo, da forma mais harmônica, equilibrada, amorosa, sábia. E nesse lugar não tem nada que possa te trazer medo, desconfiança. Nesse lugar não existe medo, existe bem-aventurança, entusiasmo pela vida. Vai percebendo se o seu corpo pode se abrir para esse sentimento cósmico, esse abraço gigante, essa integração onde tudo é você. Não tem nada que não seja parte do seu ser. Deixa o corpo descansar nessa ideia de que você está num lugar seguro, expandido, amoroso, pacífico, um lugar de integração, de eterna expansão, de eterna amorosidade. Todo mundo é parte de você, você é parte de todo mundo. O mais difícil que seja acompanhar essa ideia é um treino. Vamos treinar, deixar o nosso pequeno eu se fundir com algo muito maior. Para que a gente se integre ao novo, para que o novo possa chegar, para que as novas ideias abençoadas e divinas possam chegar, para que novos eventos possam chegar, novas oportunidades, novos sentimentos, pensamentos. E você é tão grande que você vai acolher e abraçar e amar esse novo. Porque ele é parte sua e estava desconectado, ele só estava esquecido.
mas agora ele está presente. E você, nesse lugar, se sente muito mais completa, completa, muito mais íntegro, digno, como ser cósmico. Inspira nessa ideia, vê se é possível que o seu corpo compreenda essa ideia, sem brigar com nada. Não briga com nada que chegar, não briga com nenhuma imagem, nenhum aspecto. Esse é um exercício onde tudo pode acontecer. Tudo faz parte, você não precisa excluir nada. Respira com consciência e muito lentamente, muito devagarzinho, com todas essas sensações, percepções, até a existência se ouve a existência, acolhendo tudo que aconteceu. Vamos devagar, voltando, acalmando lentamente assim para essa voltando a atenção para esse lugar, esse momento, com essas pessoas, muito devagar. No seu tempo, amorosamente. E como vocês estão, deu para fazer um treinamento muito breve? Sentiram? O que vocês sentiram? Mudou um pouquinho a consciência aí nesse tempinho? Sim. É uma adaptação, né? É algo que a gente pode fazer sempre que a gente estiver assim brigando com uma situação ou muito desconfiado, né, dos caminhos do universo, muito preso, muito obcecado com qualquer coisa, pessoa, ideia, né? A gente pode fazer esse exercício de soltar, de se colocar numa posição de eu solto, que o melhor aconteça, que o melhor caminho aconteça, que eu solte a minha obsessão, né? Que eu possa estar coligada com os caminhos divinos, por mais que às vezes não sejam os caminhos do meu ego. Eu não quero alimentar o meu ego ignorante, limitado. O meu ego é a coisa mais ignorante que eu tenho nesse sentido. Por que eu vou querer seguir esses caminhos? Gente, quem quiser saber mais da Escola dos Sete Portões também, a gente tem eventos presenciais lá, não sei se todo mundo sabe, 54 quilômetros de São Paulo, é uma delícia, é um lugar muito mágico, muito maravilhoso. Dia 16 agora a gente tem o domingo terapêutico, a gente tem alguns retiros, aí acho que todo mundo aqui recebe, né, a lista de transmissão, aí a gente vai avisando vocês, tá bom? Então, agradeço aqui a presença de todos. Vamos ver se eu consigo. Eu estou com. Meu compromisso é quinzenal, né? O Petro, terça-feira. Mas eu até queria pedir ajuda de vocês, assim, se vocês puderem, porque eu quero conseguir fazer semanal. Esses encontros semanais. Para mim é importante, eu estou desenvolvendo a disciplina em mim. Eu não sou uma pessoa que tem disciplina. Então, eu acho que uma boa forma de apertar um pouco, sabe, o pino aí é estar com as pessoas envolvidas.
Vamos lá, toda terça-feira, então, se vocês puderem, quem quiser participar, vai ser muito bem-vindo. E a gente se fala no privado. Um beijo, queridos. Um beijão, a gente se vê.